Boa noite, igreja, paz sobrenatural sobre você. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí, faz um certinho para ele, aí dá uma banadinha, sorri com os olhos, amém. Tem outras formas, a gente vai descobrindo, né? Glória a Deus. Tem gente que é boa nesse negócio de sorrir com os olhos, né? Você dá um sorriso à pessoa, você não estava bem, se teus olhos não estão sorrindo. Então a gente vai aprendendo aí a se mover dessa forma. E eu sei que Deus quer te ensinar coisas novas e novas maneiras de você alcançar o propósito dele na tua vida. Feche teus olhos nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite e vamos ordenar que os céus se abram sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, declaro os céus abertos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre pessoas, sobre vidas que estão neste lugar, Pai, em nome de Jesus, sobre empreendimentos, Pai, sobre propósitos e planos do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite vem, Senhor, vem formando, Senhor, vem formando coisas importantes na nossa vida, Pai. Quantos sonhos nós temos, Senhor, que vieram de Ti, Senhor, quando nossa mente estala, Senhor, a gente diz, Deus me falou, Deus me revelou, Deus tem me mostrado algo, Pai amado, que o Teu povo volte a sonhar, Senhor, Pai, que volte a sonhar, Senhor, que volte a crer, Senhor Deus, e Pai, em coisas incríveis, Pai, no impossível, Senhor. Deus, desperta corações, Senhor. Deus, eu repreendo todo desânimo, Senhor, nessa geração, Pai amado, em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor Deus e Pai, toda a pressão que vem, Senhor Deus e Pai, dos céus, encaminhando para os últimos dias, para os últimos tempos, com o espírito, Senhor, do anticristo, que vem fazendo cessar, Senhor Deus e Pai amado, aos projetos, os propósitos, mas a tua palavra diz que nos últimos dias tu teria derramado do teu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, eles iam profetizar, Senhor. Nós profetizaremos, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, Senhor Deus e Pai amado, Deus, e todos, Senhor Deus, estariam se movendo pelo teu espírito nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar essas coisas sobre este lugar, sobre esta casa, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Pai, tu és fiel, tu és poderoso, Deus, e sem Deus, a tua presença, sem a tua palavra, Pai, não há, Senhor Deus e Pai amado, qualquer coisa existente nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu acordei e Deus me deu uma palavra sobre fé, uma maneira de enxergar a fé que eu nunca tinha enxergado nesses anos todos que eu tenho estado com Deus, e não são poucos, já vão fazer uns 30 anos de conversão, já fazem 30 anos, e a gente procura estudar a Bíblia e ler e ouvir pregadores, mas eu acordei pela manhã e eu não estava pensando sobre isso, não estava perguntando sobre isso, e Deus, Ele falou ao meu coração, assim como quem, não sei como é que funciona isso, é uma fração de segundos que resolve coisas eternas, porque talvez outro tempo eu já tivesse buscado de Deus um entendimento sobre fé, porque fé, eu te pergunto essa noite, é concreto ou é abstrato? O que te parece, né? Fé, onde está a fé? Onde eu pego, na fé? Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Puxa vida. Então quer dizer que se há vamos pegar algo assim, uma adoração, por exemplo. A adoração, ela tem ela parece ser mais concreta que a fé. Porque eu vou adorar, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou levantar minhas mãos, eu vou cantar, eu vou dizer palavras para Deus. Mas agora eu digo para você, vamos ter fé. Aí você fica assim, vamos crer. Mas parece que a fé, ela é mais do que crer. Porque crer, todos creem, acreditam. E muitas pessoas que não são de Deus, eles creem mais do que muitas vezes nós, a ponto de nos corrigir em algumas coisas. Mas a fé, ela parece que há um mistério por trás dessa questão da fé. Isso sempre me intrigou. Eu falei, porque Senhor, se eu descobrir isso, eu movo montanhas.
se descobrir o que é a fé verdadeiramente, ter esse entendimento, essa sabedoria do alto, do que é fé, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso conseguir qualquer negócio, eu posso prosperar, eu posso ser curado, curar enfermos, porque existe o dom da fé, inclusive, né? Então, sempre foi uma curiosidade. Você vê quando você tem um algo que você tem fome e sede, você tem que entregar para Deus quando você não tem a resposta na hora. Você não pode ficar assim, puxa vida, não é para mim. Então, nesse dia o Senhor me despertou, e eu hoje não vou falar sobre tudo que o Senhor falou comigo. Eu vou parcelar isso aqui, tá? Eu vou parcelar, vou pregar hoje sobre uma das palavras que no grego representam a fé. Vou pregar hoje, sábado, eu vou estar nos jovens pregando sobre isso também. Eu vou fazer uma série aqui, tá? Então, depois, se você quiser saber mais, você vai poder acompanhar aí. Mas hoje eu quero falar sobre um desses tópicos que o Senhor falou comigo. E está lá em Hebreus, é muito simples, é um texto que se toma como referência para a fé, Hebreus capítulo 1. E cada vez que eu quero falar de fé, é nesse texto que eu vou entender e ver a galeria da fé, fala todos os heróis da fé. Inclusive entre eles está ali quem? Sansão, um herói da fé. Meu Deus do céu, talvez você não tivesse Sansão como referência, mas a Bíblia pôs Sansão como referência de um dos heróis da fé. Então a gente não pode ficar falando mal, né? Sansão, fulano, não creu, né? Porém Deus os considerou como heróis da fé. Mas eu quero hoje ler para você. E foi na tradução aqui, depois que Deus falou comigo algo importante, eu fui pesquisar melhor, aí eu fui estudar em cima de uma visão que Deus me deu. E no espanhol, na Bíblia aqui na Reina Valera, ela está com uma tradução bem mais bonita do que o português. O português bem mais bonita não, o português está interessante. Ele fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam. Eu não estou aqui com a minha Bíblia aberta no espanhol, posso até trocar aqui só para não pecar aqui na leitura, né? Deixa eu trocar aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na tradução de João Ferreira de Almeida atualizada. Agora vamos passar para João Ferreira de Almeida corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Gosto dessa tradução também, vou estar pregando sobre isso no sábado. Firme fundamento. E posso ir aqui para King James atualizada. Diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Você vê como muda a conotação? Você precisa, pastor, nem sabia que tinha negócio de King James, Reina Valera, ou não sei o que mais aí. Está aqui. Agora eu vou ler em espanhol para você ver coisa linda, né? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que não se ven. Ele fala: é pois a fé a substância das coisas que se esperam e a demonstração das coisas que não se veem. Essa palavra substância eu quero falar aqui nessa noite, para você entender algo importante. A fé é uma matéria-prima para realizar qualquer coisa. Diga comigo: a fé é a matéria-prima para tudo que eu quiser, o que existe e o que não existe. Por isso que a fé, ela desata o impossível. Eu até preciso melhorar essa frase, né? Como eu estou falando pela primeira vez sobre isso aqui, eu vou arrumando a mim mesmo. Não, para aquilo que existe, você toma o que já existe. Quer fazer uma casa? Não pega a fé, pega um tijolo. A questão é quando você tem que levantar uma casa sem ter dinheiro, sem ter tijolos. A questão é quando você tem que operar, quando você não tem nada de concreto. Porque quando você vai, faça.
Então a fé, ela é a substância de coisas que eu espero, mas eu não vejo. Então eu teria que melhorar esse texto aqui, misturando a primeira parte do espanhol, fé é a substância das coisas que se esperam, e pegar aqui a Almeida corrigida, e a prova das coisas que se não veem. Ela é a prova daquilo que eu não estou vendo. Então Senhor, eu quero uma casa. O Senhor diz: você tem dinheiro, meu filho? Não, Senhor, tu sabes. Então, como é que você vai conseguir essa casa? Pela fé, Senhor. E aí isso se torna possível de acontecer. Por isso que para Deus não há impossíveis. Por isso que você não pode dizer que o câncer é terminal. Uma pessoa que tem fé, ela tem substância para operar em você e dizer: não, você não vai morrer por causa disso. Você entende? Por isso que quando você conversa com um cristão de verdade, ele não concorda contigo. Para mim acabou o quê? Sei lá, acabou meu relacionamento, acabou, e vai dizer: ei, não, tudo é possível ao que crer. E o nível disso é tão hard, tão forte, que quando Maria chega para Jesus e diz: nosso irmão Lázaro morreu, ele falou: não morreu, Lázaro dorme. Aí você pegou um que era nível hard aí, Jesus. E aí você não tem como dizer para ele que tem algo que não vai acontecer. E ela falou assim: sim, eu entendo, Senhor, ele a ressuscitará no último dia. Ele falou: não, Maria, espera, aguarda, tudo é possível ao que crê. Espera e verás a glória de Deus. Então eu quero provar para você essa noite que existe uma matéria-prima para tudo aquilo que nós não temos, não vemos e não conseguimos comprar, nem guardar, nem gerar de outra forma. É a fé. E ela é tão violenta, essa matéria-prima, que a Bíblia diz que se você tiver a fé, olha só, do tamanho de um grão de mostarda, essa substância, ela é tão poderosa, e ela existe, porque ela tanto existe, que ela tem até um tamanho, ela tem tamanhos definidos. Então ele fala que se ela tiver o tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor de todos os grãos, ela já vai, você com essa matéria-prima, essa substância, você vai mover montes. Não, é violento esse negócio. Eu já fiquei imaginando aqui, quase que uma nitroglicerina, uma gota, explode uma pessoa. É uma dinamite, algo super concentrado. O que eu posso pensar de tão pequeno e causa um dano tão grande? Um comprimidinho de lactopurga, uma pimentinha, hein? O que eu posso de tão pequeno, causar uma grande e violenta explosão? Um átomo, uma explosão nuclear. É isso. Isso é uma das traduções para, nem é para fé, tá? É para firme fundamento. Então, no português, firme fundamento. Ela é o firme fundamento. No espanhol, ela é a substância, a matéria-prima, que se for do tamanho de um grão de mostarda na tua vida, meu Deus, nada pode deter. E Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Ele encontrará essa substância para que as coisas possam acontecer na vida das pessoas. E eu sinto que estamos vivendo um tempo assim, um tempo onde é tudo tão concreto para nós, que essa fé, essa substância, ela está faltando aí. Porque se ela for abundante, nós vamos mover qualquer coisa daqui para frente. Eu espero que essa noite eu possa, gerando no teu coração um aumento, um acréscimo, um upgrade, de fé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 versículo 1: no princípio criou Deus. No princípio, no original no hebraico é Bereshit. Criou é Bará. Deus Elohim, Bereshit Bará Elohim. No princípio criou Deus. Esse verbo bará
Já preguei sobre isso algumas vezes aqui. É tão incrível esse verbo bará, porque ele significa criou. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra, tudo que existe. Como Ele criou? E é o grande mistério da ciência. Como Ele criou? Eu pergunto para você, que matéria-prima Ele usa para criar o universo? Esse verbo bará é diferente dos outros verbos quando diz que Ele formou os luminares, por exemplo, a lua e o céu, e o sol. Porque esse formou os luminares no princípio da criação, ele dá uma outra conotação. Ele fez a partir do que já existia. Ele trouxe a existência, ele descortinou e revelou, como se o sol e a lua já existissem de outras eras. E a ciência comprova isso, né? Porque quando Deus refaz a terra, porque a terra já existia. Estou viajando sozinho aqui? Não, você está comigo. Deus refaz a terra e põe um homem nela, mas todos nós sabemos que a terra já existia, o universo já existia, e já tinham acontecido outras civilizações, os dinossauros, né, os homens da antiguidade, esqueletos são encontrados. Então, povos já existiam sobre a terra, animais já existiam sobre a terra, já havia terra, árvores, já havia sol, já havia lua, já havia estrelas. Então por isso que a Bíblia diz que no princípio, os teólogos dizem que essa parte, no princípio, revela o começo de tudo. Criou os céus, deu os céus e a terra. Então esse é o princípio, onde não havia nada. E quando fala a segunda parte do versículo, e a terra estava sem forma e vazia, bom, aí fala da segunda parte caótica, que chama-se dilúvio pré-adâmico, quer dizer, antes de Adão a terra ficou totalmente recoberta por águas, e Deus então faz separação e chama a terra seca de volta e prepara a terra. Então não foi só o dilúvio de Noé que se conhece, é um dilúvio pós-adâmico, o de Noé, entende? Mas antes de Noé a terra estava totalmente coberta de águas, e o Espírito pairava sobre a face das águas, e aí Deus começou a chamar a existência pela sua palavra. Mas veja bem, se eu chamar agora pela minha palavra $1 milhão, eles não vão vir caminhando até mim. E se Deus chama a existência coisas no começo e nada havia, nem um grão de poeira havia, se você me disser, não, mas havia um grão de poeira, um gás, e quem criou o gás? E quem criou o grão de poeira? Aí fica a pergunta que nunca se tem uma resposta. Mas esse verbo bará, que é no princípio de tudo, de todas as coisas, antes de existir sol, lua, terra, ele significa criou, no original, no grego, no hebraico, criou a partir do nada. É isso que significa. Então no princípio, Deus cria todas as coisas a partir do nada. Porque por meio, a Bíblia diz, das coisas invisíveis, é que vieram a nascer as coisas visíveis. Esse nada não é bem nada. Esse nada não é bem um nada físico. Ou melhor, pode ser um nada físico, mas não é bem um nada que nada é. Esse nada é o que Deus nos dá hoje como substância para criar o que nós necessitamos. É a fé. No princípio criou Deus do nada, do impossível, do que não existe, usando uma substância que ele chamou de nada, de bará, e ele cria todo o universo visível, usando o que é a sua palavra. Então a Bíblia diz: se tiveres fé e disseres a este monte, vai e move-te. Então parece que tem algo que libera essa porção de fé. É a palavra. Essa substância moldável que Deus entregou ao homem para que também ele fizesse parte de uma criação e não tivesse necessidade de nada. Essa substância é a fé. E ele fala lá em Mateus: tende fé em Deus.
E eu vi um pregador falar uma vez que no original isso não seria tende fé em Deus. O texto original seria tende a fé de Deus. Quer dizer, a mesma fé que Deus tem, a mesma substância que Ele usa, do impossível, de criar coisas que não existem, Ele deu a nós também a habilidade que pela fé nós possamos entregar a Ele a nossa fé, a porção que está sobre nós, cada um na sua medida. Alguns têm medida de fé para mover coisas grandes, outros têm medida de fé para mover outras coisas. A gente às vezes tem fé para orar pelos outros, mas quando a gente está doente, a gente diz: eu não sei, eu não tenho fé para mim mesmo. Tem gente que tem fé para entregar uma profecia de que, Deus vai te abençoar, mas quando Deus manda dizer, diz que ele vai morrer. Não, Senhor, aí não, eu não tenho, será que é tu? Eu já não tenho fé para isso. Então a fé ela é uma substância e que tem medidas, e eu posso acrescentar essa medida, porque a Bíblia também fala isso, né? Quando Jesus ele ia curar um enfermo, os discípulos não conseguiram curar, e o homem disse: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não estou crendo o suficiente para entender que a minha filha vai ser curada. Então ela pode ser aumentada, ela pode ser acrescentada. Essa medida de fé pode aumentar. E Jesus disse: homens de pequena fé. Então ele deu tamanho para a fé. Essa fé é uma substância e ela tem tamanho. Começa talvez menor que um grão de mostarda. No tamanho de um grão de mostarda ela move pela palavra montanhas. E meu Deus, e quem tem o dom da fé, tudo acontece. E o Espírito Santo está me falando aqui agora. Ele disse: essa noite vou estar derramando o dom da fé sobre cada um. O dom da fé é um dom. É como quem toca música. Tem gente que toca porque fez aula, e tem gente que toca porque tem o dom. E a gente se apaixona muito pelo dom, mas às vezes tem preguiça de desenvolver quando não tem o dom. Eu não tenho o dom, mas eu tomo posse. Eu também quero fazer. Aí eu não tenho o dom de discernir espírito, mas eu vou aprender a discernir espírito, você entende? Eu vou aprender. Não, para aí. Já tem algo acontecendo. A gente aprende as coisas. Por isso que Deus ele não limitou o seu poder. Ele deu o dom para que pessoas fluam naturalmente, mas Ele também deu a ciência e a sabedoria para que você aprenda a se mover como um filho de Deus. Olha, meus filhos têm direito sobre as mesmas coisas, mas um pode ter o dom e o outro vai fazer, vai ter o mesmo direito, vai ter que aprender a fazer. Não tem que ficar olhando para quem tem o dom e ficar me comparando. Quem tem o dom flui, mas quem não tem o dom opera. Porque todos são filhos. E nessa noite é necessário que nós venhamos a operar em fé, porque tem nos faltado muita coisa. Tem faltado dinheiro para os nossos sonhos acontecerem. Tem faltado habilidades, polimento, educação, para que os relacionamentos permaneçam. Porque tem coisas que o natural faria por mim. Vê se você entende. Se alguém me desse o dinheiro que eu estou precisando, então eu faria meu projeto. Sim, e aí cadê? Não tem. Você não tem o dinheiro que o natural poderia fazer, mas você tem uma substância que Deus nos entregou para manuseá-la, operá-la e fazer a coisa acontecer. Então nada pode ser maior para alguém que não tem, se ele tem fé no seu coração. E esses dias, desconectado disso, o Senhor estava me falando da palavra. E eu vou conectar junto aqui, porque agora se encaixa tudo. Porque se você tiver fé, mas o que você diz, ao invés de manusear, eu fico imaginando daqui como um vaso de barro na mão do oleiro. É um barro, é uma substância sem forma, vazia, que para qualquer pessoa um barro não serve para nada, ainda suja o meu calçado. Mas que para um oleiro, o barro na mão dele, ele toma uma forma, ele vira um vaso. Aquele vaso, quanto mais trabalhado mais caro vai ficar.
mais retorno vai trazer para aquele oleiro. E a fé é isso. Se você operar em fé, trabalhar na fé, as coisas que você tem, a tua vida, tudo que você, quando chega no teu limite de poder realizar, você entrar na dimensão da fé e operar e trazer isso, dar um formato a isso, dar uma direção para isso, então você vai prosperar. Eu não sei se alguém aqui que comprou a sua primeira casa própria pode dizer que tinha o dinheiro para comprar. Não, mas eu tinha todo o dinheiro, eu economizei lá, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, cheguei lá, pá, eu tinha todo o dinheiro. A maioria das pessoas que eu converso, elas dizem, foi Deus. Eu fui lá, olhei, eu criei, eu disse, é essa. Eu, sei lá, assumi a primeira prestação e seja o que Deus quiser. Eu creio que Deus vai me honrar, porque segurança, para quem assume às vezes uma prestação, ou 10 anos de financiamento, ou 15 ou 20, não sabe o dia de amanhã, mas ele entra, e às vezes lá pelo meio, quando dá um problema, olha como é que é a fé, né? Como ela tem que aumentar, senão ela também pode diminuir. Lá pelo meio, vem uma crise, ela fala, acho que eu não vou conseguir pagar. A gente dá aquela vacilada. Aí alguém vem e não é nos motiva, porque motivado ele anda no gazinho de uma semana, um dia. Você vem para o culto, recebe uma motivada, semana que vem você está quebrado de novo. Mas a fé é algo que você porta e você pode levar embora com você. E lá na tua casa você pega, são só um momento. Existe uma palavra de Deus para mim sobre isso. E aí eu estava dizendo para você que Deus, esses dias, Ele falou sério comigo a respeito da palavra. Ele falou, toma cuidado com a palavra. Porque quando a gente é imaturo, a gente fala tudo que vem à cabeça. Às vezes a gente não consegue nem parar a palavra que sai da boca, né? Numa discussão, numa brincadeira, um deboche. E Deus começou a pesar no meu coração e falar, não dá mais para usar a palavra de qualquer maneira. E aí começou a falar comigo, se eu já te desse conta que eu criei tudo só pela palavra. Eu disse, haja e ouve. Eu criei todas as coisas. E Deus falou para mim, olha o peso que tem uma palavra, e como se desperdiça a palavra, e como se decreta coisas que é para derrotar, para acabar, para pôr fim. Não sei se você consegue sentir isso, porque se você só ouve e você, tá bem, segue a vida como está, mas quando você sente no Espírito, recebe no Espírito essas coisas, isso passa a ter um valor. Por isso que ele disse, em verdade vos digo. Por que 2 vezes em verdade? Porque no português, quando você reafirma algo, você está dizendo uma coisa. Você está dizendo, o que eu falei é uma verdade primeiro para vocês que estão me ouvindo, mas não quer dizer que eu esteja vivendo isso. Para mim pode ser uma mentira. Vê se você entende. Quantas vezes você já viu pessoas falarem coisas e ela não vive aquilo que ela fala? Porque é uma verdade para quem ouviu. Então eu estou falando uma verdade para vocês, mas pode ser uma mentira da minha vida. Mas quando Jesus diz, em verdade vos digo, Ele está dizendo, para vocês é uma verdade, mas na minha vida também é, porque eu também estou vivendo isso. Então vocês podem olhar na minha vida o que eu estou falando para vocês, porque eu vivo isso. Isso que significava essa repetição, essa duplicidade. Terça-feira eu estava falando sobre isso, né? Na live que eu faço às terças, sobre sonhos e visões. E eu falei que os sonhos de José sempre eram duplicados. Pode ver, ele sonhava com o trigo, depois sonhava com o sol e a lua. Todos os sonhos eram 2 sonhos ao mesmo tempo. Por quê? Para mostrar que José faria parte. O sonho, porque às vezes eu tenho um sonho sobre você, você tem um sonho sobre algo, mas você não vai fazer parte daquilo. Mas o sonho de José, ele participou de todo o evento, até das vacas magras. Eram vacas magras e vacas gordas, depois espigas cheias e espigas mirradas. Quer dizer, e José foi o cara que
mandou construir celeiro e salvou o povo daquela fome. Então, quer dizer, eram dois sonhos para confirmar que um sonho ia acontecer com quem ele estava sonhando, com o povo do Egito, e o outro sonho confirmava que na duplicidade ele iria participar daquele evento. Então ele diz: manda fazer isso, porque isso era uma característica de José. E Jesus vem com essa duplicidade também, falando: não, nada vai ser verdade para vocês que não seja verdade na minha vida. E quando Deus cria o universo, Ele utiliza uma ferramenta, vê se você entende: a palavra. Então o Bará fala de um criar a partir do nada. O nada é uma substância do invisível, que no físico é nada, mas no invisível é a fé. Então Deus não vacila, Ele diz que se criam os céus e a terra, e se criou através de uma substância que Ele compartilha conosco. Então, para quem quer operar na fé a partir de hoje, não pode mais tropeçar em palavra, porque eu posso usar tanto essa substância para abençoar como para amaldiçoar. E aí é que está. Porque às vezes eu lanço essa semente em terra, eu ordeno a esse monte que se mova contra mim, dizendo: isso não vai dar certo. Para quem tem fé, chega a dar um nervoso com pessoas negativas, não é verdade? Pessoa que só murmura, só reclama, você chega a ficar nervoso. Você para de falar isso. E tem pessoas que não dão valor para a palavra, elas falam. É costume, é uma cultura, vê se você entende, de falar qualquer coisa. E quantos relacionamentos têm se terminado por causa das palavras? Quando a gente vai ver por que aconteceu isso, por que alguém ficou ofendido, magoado, é simplesmente por uma palavra que foi dita. Olha o peso que tem de criação uma palavra dita com fé. Então, a Bíblia fala disso o tempo todo. Quando o cego chega para Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, começa a gritar, e Jesus diz: calma, o que tu queres que eu te faça? Me entrega uma substância, porque eu vou pegar a tua substância. O que tu queres? Me entrega algo. Ele falou: eu quero ver, Senhor. Você quer ver? Sim. Então a fé sem obras é morta, porque o cego não sabe o que é fé, mas através dessa gritaria dele, de romper a multidão, ele vem até Jesus e demonstra a sua fé. E Jesus vê que ele tem fé e diz: tá, mas o que tu queres? Ele falou: eu quero ver. E ele falou: você tem substância, você rompeu em fé e você tem uma palavra agora. Ele falou: agora você, então, ser curado. Não orou, não gritou, não fez nada. Ele falou: então vê. E aí o que acontece? Quando as pessoas eram curadas, o que ele dizia? A tua fé te salvou, a tua fé te sarou. Quer dizer, você teve substância suficiente para alcançar a tua cura. E não é que a pessoa que não é curada não tenha fé. É que ela tem que aumentar, ela tem que trabalhar, todos têm fé, mas numa medida, numa porção. Que pode estar em falta, por uma descrença, por uma palavra maldita. Então quantos, pela sua palavra, ao invés de criar, estão destruindo? Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha um hospital, Jesus não veio para construir uma creche, ele não fez nada disso, mas ele tinha uma coisa muito importante: ele tinha a fé no impossível, a fé de Deus, e ele tinha a palavra. Então ele não era um homem de muitas palavras, porque ele sabia do peso que era a palavra dele. E eu quero que você saiba do peso que é a tua palavra, que a tua palavra sobre as coisas que Ele te deu, tua casa, tua família, os teus projetos futuros. Então essa coisa de falar demais é coisa do paganismo. A festa, a orgia, a bebedice, a palavra vã, a maldição, a praga, que a nossa cultura agregou. Não é uma coisa
das Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia até condena por alguns momentos, algum versículo fala que você não deve falar para o teu irmão brincando, e disse não foi só uma brincadeira. Está lá em Provérbios esse texto. Quer dizer, soltei uma palavra lá de brincadeira, uma mentira ou algo que deu aquele choque nele, e depois eu disse foi só brincadeira. E a Bíblia fala de um semeador que saiu para semear, e ele joga a semente, e a semente vai caindo em pedras, vai caindo em beira do caminho, e Jesus explica: a semente é a palavra. E o solo, o tipo de solo, é o coração das pessoas. E ele fala de um momento em que a semente é lançada e as aves do céu vêm e roubam aquela semente. Ele rouba aquela palavra. Então significa que enquanto nós semeamos uma palavra, Satanás disse: essa palavra eu vou tomar, que ele falou. E lá em Provérbios fala que nem na tua recâmara amaldiçoes o rei, porque as criaturas aladas levarão diante de Deus as tuas palavras. Ou seja, não fale mal de ninguém, da autoridade nenhuma, nem no teu quarto sozinho, porque criaturas aladas, demônios, vão pegar o que você disse e vão diante do Senhor dizer: olha lá o que o teu servo está falando. Ele que se cumpra na vida dele o que ele fala. É terrível. Então você vai ver que nada é destruído antes de nós lançarmos decretos. Comece a perceber isso na tua vida, coisas que você perdeu, coisas que se foram, coisas que se estragaram, se você antes não murmurou, não praguejou, você não... mas não era nada, não dá bola. Eu posso não dar bola, ver se você entende. Mas um coração ferido vai dar bola, vai crer. Uma criança vai acreditar em você, e as criaturas do inferno vão tomar o que você fala, porque foi te dado esse poder. Que se você tiver fé, tão pequena que seja, mas você disser ao monte, vai, ele tem que ir. E por incrível que pareça, a nossa fé às vezes aumenta tanto na situação difícil. Se eu tiver que dizer, tomara que essa pessoa pague pelo que ela fez, às vezes eu tenho mais fé do que para dizer, não, ela vai ser curada, né? Se Deus quiser. Também não sei qual é a vontade de Deus. Vacilamos na fé e entramos em convicção. Quando os discípulos estavam caminhando pela beira do caminho com Jesus, eles viram um homem que falava mal, falava contra. Eles falaram assim: Senhor, tu queres que nós venhamos a pedir fogo do céu e consumir essas pessoas que estão... Os discípulos de Jesus falaram isso. E Jesus falou: que isso? Ei, vocês não sabem de que espírito sois? Então Jesus já vai na dimensão e falou: ei, vocês não sabem que espírito vocês são? Ei, não é espírito, vocês não são espírito das trevas. Vocês não estão aqui para matar, roubar e destruir. Como vocês vão pedir fogo do céu? Porque isso aconteceu, isso é bíblico. Eliseu estava na sua casa e ele dava informação do exército da Síria para Israel. Então o rei da Síria falou: vai lá, e quem é que está dando informação? Quem é o espião? Ele falou: Eliseu, na sua recâmara, no seu quarto, ele tem revelação do que está acontecendo. Ele falou: então vai um exército lá e me traz esse homem, esse espião revelacional. E aí chega o exército, Eliseu está lá, e o chefe dos soldados dizem: Eliseu, homem de Deus, venha conosco. Ele falou, Eliseu, que está de costa, ele só olha para trás assim e diz: eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu e consuma vocês. Queima todo mundo. Não, a Bíblia, ela vale a pena ser lida, né? Porque tem cada história sensacional. E aí chega o segundo leva de exército: e, homem de Deus, viemos para prender você. E falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E pela segunda vez, todo o exército foi consumido pelo fogo. E pela terceira vez, o terceiro capitão de guarda chegou: por favor, homem de Deus, não nos consuma, venha conosco. Respeita, como se eles dissessem: respeita. Se eu sou homem de Deus, então que se faça como vocês estão falando. Então os discípulos, cheios de autoridade, quando viram que a coisa tinha gente falando mal, ele falou: podemos pedir fogo do céu para consumir essa turma? Jesus falou: que isso? Eu não vim para matar ninguém. Para, que espíritos vocês são? Se liga, ei, conecta. E essa noite eu falo para você: ei,
De que espírito você é se você anda murmurando? De que espírito você é se você anda decretando ponto final nas coisas na tua vida? De que espírito você é quando você usa coisas que Deus não concorda? O que é isso? De que espírito você é quando você amaldiçoa alguém? Quando você quer vingança? Deus vai pesar a mão. Ei, que espírito você é que Deus vai pesar a mão em alguém? Ou que eu estou proferindo essas palavras, porque se Deus vai fazer o juízo, que Ele faça. Se Deus é a minha vingança, que Ele seja. Mas para eu proferir uma palavra dessa sobre a vida de alguém, se outrora eu era quem estava no pecado, e eu é que merecia ser condenado, e você de onde é que veio? Não nasceu também em pecado? Também não erra? Não vai querer também misericórdia sobre a tua vida? Então a palavra que tem que sair da minha boca de fé é misericórdia, Senhor. Jesus calado diante de Pilatos, caladito, para não tropeçar em palavra. E quando Pilatos fala, tu és o Filho de Deus, ele fala, tu dizes. Ou seja, a tua palavra tem poder, porque tu és uma autoridade. Vê se você entende quem você é, por favor. É por causa dessa falta de identidade que existe na igreja hoje, nas nossas vidas, de não saber quem eu sou, de não querer, a nossa baixa autoestima, de não nos achar que nós somos quem Deus disse que nós somos, é que nos faz jogar fora palavra para tudo quanto é lado, carregadas de uma substância que Ele nos deu para que fosse uma bomba para consertar coisas, curar enfermos, expulsar demônios, você adquirir as coisas que você necessita. Ela vem carregada de maldição junto, destruir. Então nós somos a geração que despreza a palavra. Então a fé é a substância das coisas que eu não vejo, e das coisas que eu posso dizer que não existem. O dinheiro que eu preciso não existe, não está na minha mão, mas se eu tiver que... Esse dia eu falei para Deus, Deus, eu estou precisando de dinheiro aí. Para quê? Não, eu quero prosperar. Eu quero prosperar, porque na nossa mentalidade primeiro vem o dinheiro, eu guardo numa conta, certo? Quando eu juntar bastante eu vou fazer um projeto. É assim que funciona essa nossa mentalidade. A mentalidade de Deus não funciona assim. Deus falou para mim, Ele falou, haverá recurso quando houver projetos. Só assim. Ou seja, ou tu inventa algo para fazer, meu filho, e haverá recursos para você. Não falou em dinheiro, viu? Como é que Deus fala? Ele não fala em dinheiro, ele fala em recurso. Ei, eu lembro quando construí uma igreja e eu precisava de tijolos, precisava de areia, precisava de cimento, e o Senhor falou para mim, o primeiro andar, que ela tinha um mezanino, tinha a segunda parte, o primeiro andar, quem vai construir são os empresários dessa cidade. Vai, envia pessoas que vão receber as doações para essa igreja, mas o segundo, você não vai pedir nada para ninguém, eu vou mandar. E não tinha nada. Pensa numa igreja de 80 pessoas construindo um prédio maior que esse aqui. E foi bem assim, mas era incrível. Você falava, eu falei, irmãos, pode ir na azularia. Uma dava 500, outra dava uma pessoa me deu 4.000 tijolos. Não é ninguém da igreja, porque estava todo mundo sem dinheiro na igreja, cheio de fé, nós tinha substância. E quando veio, foi carga de areia, só buscar. Areia, brita, foi só buscar. E levantamos aquilo em um mês, aquela primeira parte, até a altura de metade. A segunda parte deu aquele tempo, eu falei, Senhor, Ele falou, agora ninguém vai dar mais nada. Agora eu vou enviar o recurso. E Deus começou a nos prosperar dentro da própria igreja. Por quê? Porque Deus diz assim, eu quero abençoar os meus. Eles precisam dar. Eles precisam entrar no projeto, porque eu vou mandar para eles. Eles são abençoados e eles investem. Vê se você entende como é que é o segredo para prosperar.
Tem gente que não tem, não participa de nada, não entra em projeto nenhum. Você quer ver uma igreja prosperar, você construi uma igreja. E nós estamos construindo na África, sendo melhor ainda. Se eu tenho que participar nessa casa aqui. Então, quando uma casa para com seus projetos, para o recurso. Então, é necessário que eu esteja envolvido em projetos. E que eu crie os meus projetos. Eu preciso reformar o banheiro, preciso aumentar essa sala. Até o Natal eu tenho que botar esse telhado. Você tem que ter projetos. Porque o Senhor mandará recursos. Pode dizer assim, um parente meu disse que vem me ajudar. Então venha. Deus mandou o pedreiro e eu não tenho dinheiro para pagar, mas veio o meu primo, veio meu tio, veio não sei quem lá, o irmão da igreja, se dispôs, alguém veio. Já cansei de ver essas coisas, porque para Deus o importante é o recurso, não é o dinheiro. Então tem gente preocupada em fazer dinheiro. Por quê? Porque todo o recurso que eu fosse economizar para comprar uma casa, eu não conseguiria. Eu ia passar anos da minha vida, 30 anos economizando para poder ter o dinheiro da casa. Isso não acontece com a gente. A gente vai lá, compra, financia, sei lá o que, e o recurso vem e você diz, ufa, terminei de pagar isso. Porque você está agindo em fé. Então essa substância, ela ressuscita mortos, ela cura enfermos, ela restaura corações, ela restaura relacionamentos. Nada é impossível para Deus. Mas quando as pessoas decretam o fim das coisas, é o fim que acontece. Se você está entendendo, é o que tem acontecido hoje em dia. Fim de muitas coisas. E aí você tem que ter um cuidado. Não queria pegar tudo hoje, né? Vou encerrar aqui já. Quero guardar um pouquinho para depois. Mas eu vou fluindo aqui. Deus falou para mim, fé. Que eu sempre preguei assim. A fé é a porta para o sobrenatural. Quer dizer, Deus, o homem caiu. O jardim do Éden foi expulso do jardim do Éden, e Deus abriu uma porta para que você possa entrar na dimensão espiritual. Qual é a porta? A fé. O Senhor falou para mim, a fé não é porta, meu filho. A fé é a plataforma. Não é porta nenhuma. Eu posso entrar no sobrenatural de outras formas, adorando, jejuando, orando. Talvez pela fé também, né? Não posso aqui fechar a palavra, não sou dono da verdade. Isso é sabedoria eterna. Amanhã eu já é revelação, né? Já venho com outra. Eu tenho que cuidar o que eu falo. Mas ele falou para mim, a fé é uma plataforma que você está sobre ela. Então quando você opera em fé, e você está cheio de fé porque as coisas estão acontecendo, e você estabelece uma casa, uma família, e não sei o que, uma empresa, e você viaja, você está numa plataforma. O que o inimigo faz? Ele não está interessado no teu carro, na tua casa, ele não está interessado, ele está interessado na tua fé. Satanás, Jesus disse para Pedro, pediu para se andar como trigo, quer dizer, te peneirar. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, não diminua, não desça de plataforma, Pedro, porque vai ser duro o negócio. E Pedro, pescador de homens na plataforma de fé, nega Jesus 3 vezes, e no outro dia ele está pescando peixe novo. É ou não é verdade? Desceu da plataforma que em fé ele conquistou. Por isso, quando você vê família se desfazendo, a casa vai junto, o carro vai junto, os filhos vão cada um para um lado, tudo que foi estabelecido naquela plataforma começa a se desfazer. Vê se você entende. O empresário honesto, quando a empresa começa a ruir por algum motivo, e ele se desespera, ele sai da plataforma de fé, ele já começa até a negociar, pode até se corromper para tentar conseguir algum dinheiro, salvar a sua empresa. Mente. Isso você está entendendo. Por isso que toda vez que eu saio da minha plataforma de fé e entro numa plataforma de mentira, de uma palavra falsa, eu derrubo tudo que foi estabelecido sobre aquela plataforma. Por isso que um adultério tem causado dano nas famílias. Por quê? Porque de homem honesto e fiel, eu entro na plataforma de um adúltero. E a plataforma de um adúltero é caos total. Para tudo quanto é lado, perde-se tudo. Não é? Estou dando um exemplo aqui. Por isso que se eu estou gerindo os negócios de Deus e entrar numa plataforma de corrupção,
tudo que eu geria em Deus, naquela plataforma, começa a desaparecer, porque ela é uma substância invisível. Você entende? É uma ponte que você não enxerga, mas à medida que você vai negociando aquilo, os valores, ela vai se dissolvendo debaixo dos teus pés, e você cai para uma plataforma de antes. Por isso que a Bíblia diz que você expulsa o espírito de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, não encontrando repouso, ele volta, encontra a casa limpa e arrumada, e traz mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa de antes, que ela já estava lá embaixo, agora que ela não firmou na fé em Cristo Jesus, vai ficar pior do que o primeiro. Decadência de plataforma. Quer subir na vida? Quer uma casa melhor, maior? Quer trocar de carro? Quer um relacionamento em vitória, de sucesso? Vamos subir a nossa plataforma de fé. Vamos alimentar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé, que ela vem do próprio Deus, que Ele é o provedor dessa substância, vem pela palavra dEle, aumenta a minha fé, porque me põe do nível dEle. Quando eu creio na palavra de Deus, no que sai da boca de Deus, então eu estou entrando na dimensão de Deus. E ali para Deus nada é impossível. Por isso que uma palavra profética solta da boca de quem crê, ela tem muito efeito. E a Bíblia fala de um falso profeta, de um profeta de Deus que agiu como falso profeta, que era Balaão. Você lembra de Balaão? Balaão foi contratado pelo exército para quando Israel passasse pela terra deles na saída do Egito, Balaão, que era um profeta de Deus, viesse amaldiçoar. Então o rei pagão disse: eu preciso acabar com esse exército. Como que eu vou conseguir destruir Israel? Exército não está conseguindo, Deus é com eles. Então só tem uma maneira de destruir Israel, é contratar um profeta de Deus para proferir maldições sobre esse povo. Olha como é que um rei pagão entende que vai destruir um exército inteiro sem lutar. Ele falou: pega um profeta e joga maldição, joga a palavra contra, diz que não vai prosperar, diz que não vai dar certo, e vai ter que se cumprir. Amados, o que nós perdemos nessa nossa geração? O valor da palavra. E contratou. Só que Deus fala com Balaão, lembra? Através de uma mula, da própria mula de Balaão. O anjo para e a mula diz, e ela tranca os pés, e o anjo para ela, e ele começa a bater nela, e ela diz: Senhor, por que tu me bates? Não tenho te servido fielmente? E Balaão xinga ela. Balaão está tão cego que não viu que uma mula estava falando com ele. A palavra da mula teve peso nessa parte aí também, tão forte que é o poder de uma palavra. Então, o que você tem feito com as coisas que te pertence? Essa porcaria aqui estragou de novo. Estou com uma dor aqui, eu acho que não sei o que é. Covid. A gente fala qualquer negócio brincando, eu sei que é brincando, mas entenda que plataforma você está. Plataforma de quem pode brincar e nada acontece. Então que fé é essa que você opera? Tão pequenininha assim. Por isso que as coisas grandes não estão acontecendo na tua vida. É melhor não falar. A Bíblia diz que o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. O silêncio do sábio fala mais que as palavras do tolo, porque o que ele deixa de dizer não prejudica ninguém, mas o tolo, irritado na tolice dele, blasfema, fala mal, critica, ofende, não tem respeito para a autoridade. Você entende? E aquilo traz destruição para quem? Para ele mesmo e para as coisas dele, porque quando ele age como um tolo, ele diminui a sua plataforma de operação, e tudo que ele construiu e tudo que ele poderia construir começa a ruir na vida dele. Então ele não profetiza sobre seus filhos, ele não profetiza sobre a sua família, ele não profetiza sobre os seus negócios, porque ele chama o profeta para ir lá orar, mas quando o profeta sai, ele olha o relatório financeiro e fala: não tem jeito, nós vamos quebrar mesmo.
Mas ele fala com convicção, você entende? Mas se você repreende, vai dizendo, tá só brincando, capaz, não. E aí, agora que você lançou isso? O que vai acontecer? Pode não acontecer nada. Mas é uma semente que você lançou. Se vai vir o diabo tomar e levar adiante, não sei. Agora que você lançou. Então isso tem me feito refletir muito sobre as palavras, se você entende. Às vezes estou irritado com alguma coisa, as crianças estão incomodando, estão fazendo algo, e eu digo, o que eu vou dizer para eles? Poderia dizer qualquer coisa. Tito, não dá mesmo, hein? E às vezes não é chamar de burro, de ignorante, você entende? Às vezes é marcar só. Às vezes é só você botar o peso da tua fé. Isso não é para ti mesmo. Eu contei para você que meu filho estava estudando para fazer uma prova de matemática e as questões estavam muito difíceis, muito. Eu fazia com ele ali, né? E às vezes gastava muito tempo também para fazer aquelas questões. Eu falei, meu Deus, isso aqui está difícil demais. Aí ele começou a pegar o jeito, botei em aula particular, fez, e aí ele começou. Aí ele veio para mim bem faceiro, papai, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo entender esse negócio. Eu falei, agora sim. Eu falei para ele, agora sim. Essa questão foi feita para você. É que você estava muito defasado, meu filho. Porque esse é o nível que Deus tem para a tua vida. Resolver problemas difíceis. É isso, filho. E saiba disso. Eu fiz questão, de empurrar aquela palavra para dentro do coração dele. Você entende? Porque quantas vezes a gente empurra a palavra de derrota e nem percebe que empurrou. Porque quando você fala mais forte, quando você fala brabo, com convicção, ele vê que você está convicto, chega até a assustar. Quantas vezes a gente faz isso para ameaçar, para botar uma ordem mal feita em casa. Mas eu falei, escuta bem, porque agora sim você está na posição da qual Deus te criou. Essa questão aqui é para o teu nível. Saiba disso. Aí ele ficou assim, eu falei, é isso aí. Chegasse no nível que tu tinha que estar desde o começo. Mas às vezes a escola não te ajuda, a preguiça, outras coisas vão te distraindo. Mas agora você tinha que fazer a prova e nós estamos investindo pesado nisso aqui. Você entende? Mas aí o menino vai lá e roda na prova. E aí você faz o quê? Como é que tu errou essa barbada aqui? Não tem jeito. Aí você começa. Você entende? É como o casal que briga na frente das crianças. Briga, grita, as crianças ouvem. Mas quando faz as pazes, faz no silêncio do seu quarto. As crianças não ficam sabendo. Então se brigou na frente das crianças, vai consertar agora na frente das crianças. Porque elas têm que saber. Tem que retirar todo o espinho que foi lançado. Você entende? Porque a gente é muito bom de fazer isso, Ofende, depois na hora de olhar no olho, pedir perdão, não quer fazer. Ofende em público e trata em secreto com Deus, que perdoa todas as coisas. Não, nada disso. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais perdoados. Não é só Deus, não. Por isso que tem muita gente que continua no seu pecado, não consegue, porque não confessa, está escondido. Quem é o teu confessor? Quem é o que te escuta? Para que você tenha temor na hora de pecar. Depois vou ter que falar para o pastor da igreja o que eu fiz. Não vou nem fazer. Deus põe isso com um cadeado de segurança para você. E Davi falou lá em Salmos, se eu ponho um anjo à porta da minha boca, para que eu não tropece em palavra. O que é isso? Rei Davi, põe um anjo, Senhor, na porta da minha boca, para que eu não tropece em palavra. Senhor, bota um guarda aqui. Não sei, fico imaginando o anjo se diminuindo, pequenininho, ficando menorzinho. Só na boca de Davi. Ele estava preocupado com as palavras dele. Chegou uma hora que ele ficou preocupado. Você não está preocupado com as tuas palavras? Você está edificando a matéria-prima que você tem hoje. Você é rico. Você tem milhões para fazer um negócio. Você tem condições de realizar teus sonhos. Você quer viajar. Você quer passear. Você quer viver. Você quer ser feliz. Você está edificando. Você está dando matéria-prima para que os céus possam conspirar ao teu favor. Ou o que você está fazendo é entregando
coisas para que as tuas plataformas geradas, às vezes aqui na oração, aqui no jejum, no teu quarto, na adoração, que Deus começa a levantar você adora, ama, jejua. Por isso que tem gente que diz assim, né? Não sei se é bem verdade isso, mas vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Porque eu vejo gente orando, chorando, como se tivesse um chicotinho, se penitenciava para poder alcançar um negócio, mas na hora que tem que obedecer, não obedece. É impressionante. Na hora que você pega um princípio bíblico que diz assim, você tem que andar nesse princípio aqui, não, pastor, acontece que cada um Deus faz de uma maneira, Deus, eu falei, que isso, cara? Regras podem ser quebradas, princípios jamais. Quebrou uma regra, você vai se ver com o dono da regra, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o chefe no trabalho, você entende? Quebrei a regra. Você quebrou um princípio, o que vai acontecer com você? A Bíblia diz, rompeu o muro, mordeu-lhe-á uma cobra, está lá em Provérbios. Vai ser picado por uma cobra. Você quebrou um princípio, você vai colher aquilo que você plantou. E se você entende a gravidade disso. Princípios e valores são coisas de reino, regras são coisas humanas. Então tem gente que é cheia de regrinha. Cuidado aí, viu? Você da tua casa aí, marido, esposa, é tão cheio de regra que ninguém consegue se enquadrar nas tuas regras, nem tu mesmo, é fariseu hipócrita, enche de regra e nem é salvo, nem deixa ninguém se salvar. Então tem gente que tira o pé do sofá, não pode comer assim, não bota a mão assim. Estou falando de educação, mas tem gente que é regra. Pessoa cheia de maniazinha, de regrinha. Não, porque não pode. Porque isso aqui, aí ninguém está conseguindo vencer isso, meu Deus do céu. Não há liberdade. E aí se torna difícil aquele relacionamento. Porque você está sempre pecando nas regras da pessoa. Só que essas regras não é uma conduta. Você está entendendo? Mãe cheia de regra, não é educação. Tem que ter regra, certo? Mas tem gente que é assim, é perfeccionista e ninguém consegue se enquadrar. Então a mãe sai de casa, é uma festa para as crianças. Ei, a mãe saiu, vamos respirar, que não podia nem respirar alto. Talvez porque a pessoa mesmo se cobra. Quantas pessoas eu já vi, né? Principalmente mulheres, que às vezes não conseguem dar conta da sua casa porque trabalham fora. E aí cobra daqui, você não limpou direito. Você tinha que ter lavado a louça. Quem tinha que ter lavado era você. Quem tinha que ter lavado a roupa e pendurado direito na corda era você. Só que você não está tendo tempo de fazer. E pega uma criança que vai fazer tudo errado e quer que ela faça que nem você faria. Aí dá-lhe pau. Solta a palavra, amaldiçoa, não presta para nada mesmo. Eu pedi e não faz. Está tudo sujo aqui. Derramou, quebrou. Hoje eu acordei pela manhã, tinha 2 copos quebrados lá em casa. Uns copos bons. Subindo os copos. O que é isso? Meu filho tinha lavado a louça, ele botou, você sabe, né, no escorredor, os copos primeiro. O que acontece? Vira o escorredor pelo pelo dos copos. Tem que botar os pratos primeiro. Mas se eu não deixar ele aprender, eu falei, quebrou os copos. Que isso, cara? Ele falou, que 2 copos, mano, tu tá campeão de lavar a louça quebrada. Ele falou, pai, eu botei os copos ali e virou o escorredor. Eu falei, cara. Eu falei, tá, mas aprendeu a lição, né? Que não pode botar. Eu já aprendi essa lição também, um dia. Eu não sei se eu quebrei ou se eu consegui segurar a tempo. Acho que ia até mais copo. Ele falou, não, salvei um eu salvei, os outros se foram. Eu falei, que prejuízo. Mas, e aí? Pega uma pessoa cheia de regra, pega o copo preferido dela. Ai, Jesus, aí acabou a casa, ninguém mais dorme direito. 1 semana emburrado. Que o marido quebrou o copo, a xícara, que ela só tomava café naquela xícara, ou ele só tomava o leite dele naquele caneca. Meu Deus do céu, caneca do Chavante. Aí sim, ninguém aguenta, hein? Revelação. Aí ninguém aguenta um cara desse, não, entendeu? Então, a fé, ela existe. Pode ser uma coisa que eu não enxergo aqui hoje. Ela foi me dada uma porção de fé, uma medida. Ela pode aumentar na minha vida. E através das palavras que eu vou usar, eu vou soltando elas. Ela é uma certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza. Ela é uma certeza. Como uma certeza? Eu sei que é para mim. Eu não vou pegar agora, sair daqui. E aí alguns pensam assim, talvez. A gente até brincava assim, né? Chegava ali no carro do irmão. Ai, que carro bonito, deixa eu botar minha mão. Tudo que eu botar a minha mão, a planta dos meus pés, Deus vai me dar. A gente vai brincando assim, né? Então não é assim. Porque a fé é uma certeza.
Você tem certeza, irmão, que esse carro que você está botando a mão aí, Deus vai te dar? Não, estou brincando. Então você não tem a certeza, então é uma brincadeira. Você entende? Mas a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo. Mas eu sei, não, essa casa é minha. Você tem que chegar nesse ponto. Essa casa é minha. Eu sei, tem algo no meu coração que diz que é. E eu tenho certeza disso. Então tem gente exercendo fé sem uma certeza, sem concretizar essa substância, sem perceber ela. Você entende? E aí não funciona mesmo, é uma fé sem certeza. Mas eu posso aumentar essa fé? Pode. A partir de agora você vai começar a orar para essa casa. Você vai começar, se você não atende, você diz: onde é que é, Senhor? Me mostra, Senhor. Assim, Senhor, no meu coração eu sei que tem que ser mais ou menos nessa rua. É aí, Senhor, que eu sinto. Tem propósito. Então tem gente que diz assim: o que você vê te pertence. O que você consegue fechar os teus olhos e ver, não, eu estou vendo que Deus tem isso para mim. O que você vê, você alcança. Porque existe o teu espírito que pode perceber as coisas que o Senhor já te liberou para a tua vida, através do que? Da fé. Então a fé é uma plataforma. Por isso que um pastor, ele pode não estar pastoreando, mas jamais ele pode deixar e abandonar a plataforma dele de pastoreio, porque ele já adquiriu, ele alcançou aquele manto. Vê se você entende. O marido, se soltar o manto de marido, ele não é mais nada. A esposa, se solta o manto de esposa, de mulher virtuosa que Deus deu pela fé, ela pode alcançar essa plataforma, porque às vezes o homem, ele está na plataforma de um guri. Você olha, corpo de homem, até ganha dinheiro que nem homem, mas a cabeça é de guri. Você diz: esse cara não está na plataforma. Aí aquilo desaponta a gente, né? Porque ele opera da plataforma menor da qual você o vê. Isso chama-se desapontamento. Quantas pessoas têm se desapontado? Marido com a esposa com o marido. Quando ouve falar, quando ouve agir, você diz não. A pessoa se desaponta. Ainda que você não devesse criar expectativas no que é humano e carnal. Porque é permitido falhas. Deus nos permite pecar. Você entende? Pela nossa natureza pecaminosa. Por isso nos proveu o perdão. Senão se Ele não quisesse que nós viéssemos a pecar, Ele nos proveu o perdão, para que a gente pudesse retornar à plataforma de origem. Você entende? Então quando você pega um marido que adulterou e ele agiu na plataforma de um adúltero, e você não o perdoa, você não quer restauração, você não opera como Deus opera. Porque Deus diz: ele caiu, mas ele tem direito a voltar à plataforma dele de marido. Não, mas na minha vida vai arrumar outra pessoa. Você não tem a fé de Deus, você entende? Que vê a restauração de todas as coisas. Por isso as pessoas hoje elas estão assim, né? Fio da espada, né? Tramontina, hein? Comigo não. Então não é verdade. Verdade é para outra pessoa que pode ser curada, mas quando a doença é com você, não. Verdade é quando o marido da outra, a esposa do outro cai, mas quando é com o seu, não. Ô, amado, que plataforma é essa? Então essa noite eu viro a chave aqui nesse lugar, em nome de Jesus, e já posso ver assim, no meu espírito, como se fossem plataformas que sobem com pessoas. E hoje você vai graduar esse teu nível de fé aí. Você vai ser um vigilante das tuas palavras. Você vai dizer, e você vai soltar. E que as palavras que você solta, que não edificam, que não trazem nada de edificação, e estão derrubando coisas que você precisa delas, que você venha pesar no nosso coração, que a gente venha sentindo mal com o que eu falei. Que um pai de 40 anos tenha que pedir perdão para um filho de 2. Filho, o papai gritou contigo e falou uma bobagem. Porque antigamente não se pedia perdão para criança. Mas se aquele pai sentiu peso e falou, vou cancelar. Meu filho, você não é nada disso. Eu vou cancelar. Marido, esposa, falei demais. Não vou ficar aqui emborrado uma semana. Opa, você está falando demais. Retoma a frase aí, porque você está... Olha o que você está falando. Você entende? Mas antes de ser verdade na vida do outro, que não está aqui essa noite, que seja na nossa vida, que estamos aqui essa noite. Começa por você, porque sair pregando essa palavra é fácil. Difícil é começar a viver ela na minha vida em primeiro lugar. Por quê? Porque ninguém vai ser arrebatado aqui em casal, em conjunto, em família.
Um pode subir, o outro ficar. E só um tolo não está vendo que esse mundo está todo preparando para o final dos tempos. Até 2022, a previsão é que não vai existir mais cédula. Vai ser todo o dinheiro digital. Acabou. Tem muita notícia que não dá nem para comentar aqui. Já está comprovado. O mundo já está caminhando para o fim. Para um governo mundial, um único governo. E eu e você estamos caminhando juntos com toda essa preparação. Porque não tem como eu não ter conta em banco, eu não transitar. Não tem como eu não operar nessa dimensão. Então a nossa esperança qual é? No arrebatamento da igreja. E eu tenho que ir. Porque escuta o que eu vou dizer para você. No arrebatamento não vai todo mundo, não. No arrebatamento, como ele é um translado, não pode ir a pessoa que tem iniquidade aqui ainda, que tem ligação com o pecado aqui nessa terra. Vê se você entende. Por quê? Porque ela vai ter uma oportunidade ainda de ser purificada pela tribulação. Deus é bom. Vai arrebatar quem tiver no compromisso, quem for discípulo, quem tiver firme, quem tiver no altar do Senhor. Vê se você entende. Santidade, lutando contra o pecado ali. Não é assim, né? Chega no final da noite, perdoa qualquer coisa que eu fiz aí, Senhor, estou limpo. O comprometimento é aquele que está com a sua vida em Cristo Jesus. Não é que não tem problema, que não tenha dívida, não é isso. Mas aquele que faz dívidas, aquele que está na prática do pecado, ele é crente também, ele está lutando, mas aí ele vive a iniquidade ainda. Isso aí não vai acontecer, é o distraído, é o que não vigia, você entende? Esse não sobe, porque esse vai ter tempo dele, 7 anos de grande tribulação, para que ele seja purificado e morra por Cristo e decida se comprometido. Então, mesmo dentro da igreja, vai ter uma separação. Por isso a gente vai deixar, vou fazer uma brincadeira aqui, a chave da igreja debaixo do tapetinho. Se for arrebatado do pastor, pode abrir a igreja, entrar e vai continuar culto. Depois vai vir a perseguição, mas tem gente que é crente, mas vai ficar. Porque ele não resolveu essas situações. Ele vai lá, tá ruim, ele condena. Tá ruim, ele engana. Ele sonega. Ele toca o terror na casa dele. Ele não é um bom marido, uma boa esposa, porque ele não está nem aí. Por quê? Porque ele é religioso. Ele tem Deus no coração. Você entende? Mas ele não é um discípulo. Ele não está pagando o preço da obediência. Por isso o caminho é estreito. Então eu vou dizer para você, uma leva vai subir com Jesus. Todo mundo vai estar preso no sistema de banco, de dinheiro. Está tudo preso aqui. Crente, qualquer um, pastor, todo mundo, porque a gente está caminhando conforme as leis desses homens. Mas quando Jesus tirar a sua igreja fora, eu estava lá com o pé na tribulação e fui embora. Entendeu? Agora quem ficar vai ver a página virar. E o governo mundial, um só governo, um só, está tudo preparado. Organizações das Nações Unidas, OMS, é tudo para um governo único. E aí você entra na linha. E uma única religião nesse mundo. Uma única. Onde você não pode dizer que só a tua leva para o céu, para não agredir as outras. Você entende? E aí acabou. Aí você entra nesse sistema. E não só o anticristo vai oprimir, como as pragas do Senhor vão cair sobre essa terra. Você está entendendo? Então, essa noite, você tem a fé de Deus na tua vida, a mesma que criou todas as coisas e que pode criar tudo que você necessita. Não corra atrás da ilegalidade. Não amaldiçoe, não fale. Guarde as tuas palavras. Se não tem a palavra certa, não fale. Aqui os silenciosos levam vantagem, né? Nessa parte. Mas também tem gente que nem para profetizar abre a boca. E esse é um tempo. Fique em pé essa noite, em nome de Jesus. Nós somos ricos, temos a fé. Enquanto muitos falam em como ficar milionário, essa noite eu quero dizer para você, você com a fé pode fazer mais que o milionário pode fazer. Nós temos 500 igrejas na África.
Se um milionário dissesse, eu vou fundar igrejas na África, ele não conseguiria, ele poderia construir 500 prédios, mas ele não teria pessoas para esses prédios, porque você não pode comprar pessoas para encher uma igreja. Você pode construir prédios, e nós temos 500 igrejas e não temos prédio. Quem é o rico aqui? Quem é que saiu, pegou a passagem aérea, foi até a África lá para falar, para encontrar 1, 2, 3, 4 e agora tem 500 igrejas? Isso é dinheiro. E um povo carente, que se nós fôssemos ricos ia ser bem-vindo para eles o nosso dinheiro, mas a gente diz, não temos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Gere fé no coração dos teus, gere filhos de fé. Ponha fé no coração do teu marido, da tua esposa, dos teus parentes. Quando eles falarem coisas, diga, não, Deus vai fazer. Creia, porque eu creio contigo. E se dois ligarem, qualquer coisa Deus vai fazer. E você vai gerando fé nas pessoas, e você vai ter um exército. Porque se a minha fé sozinha, a Bíblia diz, não move, se dois concordarem acerca de qualquer coisa, a matéria-prima aumenta. E aí nós podemos receber. Então se a minha fé não alcança, a minha mais a tua, sabe? Feche teus olhos. Essa é uma noite de derramar de Deus. É uma noite de estampar. Eu vejo assim, eu vejo como poços que estavam entulhados, e Deus está destampando essa noite. Deus está removendo essa noite. Deus, começa a destampar os poços que foram entulhados pelo inimigo, Senhor, porque vão jorrar rios de água viva. Senhor, rios vão jorrar. Senhor, nós vamos contaminar pessoas. Eles vão dizer, meu Deus, que povo de fé. Se eles dizem que povo de fogo, que povo de revelação, Senhor, nós queremos ser conhecidos como heróis da fé, como está lá em Hebreus. Como foi, Senhor, dos homens que creram antes de nós, foram queimados na fogueira, foram cerrados ao meio, foram, Senhor Deus, atacados, Senhor, foram entregues em covas de leões. Meu Deus, que fé de Daniel entrar e não se desesperar, esperar Deus tirar ele daquele lugar. Senhor, esse é um tempo, Pai, em que a fé vai resultar em obras, e que as nossas palavras, Senhor, têm poder sobrenatural para construir o que nós mesmos precisamos, e para cancelar toda destruição, Pai. Toda palavra que foi dita, diz na Bíblia, será dado conta no último dia. Por quê que vai ser dado conta? Porque ela tem valor. Senhor, me envergonho, Senhor, de tanta coisa que falei. Como eu me envergonho de tanta palavra maldita, Senhor, de tanto desespero na hora do choro, na hora da dificuldade, Senhor, a reclamação, a murmuração, a condenação, a crítica. Senhor, em nome de Jesus, Pai, hoje, Senhor, eu quero que o meu arrependimento cancele essas palavras, que seja cancelado, que se a palavra é um joio, a palavra maldita é um joio, que, Senhor, o arrependimento venha a ser um herbicida e mate esse joio, Senhor, porque muitas vezes o joio está mais abundante que trigo, Senhor, que sai da minha boca, em nome de Jesus. Pai, palavras são sementes. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, rebaste e contare, rebanassotere manaste. Começa, Senhor, a separar. Começa a separar no meu coração, Senhor. Deus, muitos foram criados aqui numa casa em que o palavrão, a palavra torpe, Senhor Deus, o dito, Senhor, de brincadeira era comum, Senhor, e hoje não dói nos seus ouvidos, mas que a partir de hoje, Senhor, não seja condenação para ninguém, porque quem não enxerga não está na luz, mas quem está enxergando hoje, Senhor, que cuide da sua própria vida e do que sai da sua própria boca, em nome de Jesus, Senhor. Pai, Deus poderoso, santo é teu nome, Senhor. E quando eu não sei o que dizer, eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, Senhor, eu canto para ti, Senhor. Quando eu estou ferido, quando eu estou magoado, Senhor, e sei que da minha boca vai jorrar, Senhor Deus e Pai, dor e pranto, eu solto, Senhor, palavras que glorificam o teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Palavras que me prosperam. Quando tudo estiver em caos, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que haja luz, e que haja luz. Que o bará, o verbo de Deus usado na criação a partir do nada, comece, Senhor, a operar na minha vida, Pai, porque eu tenho necessidades,
porque eu preciso de coisas para esse tempo, Senhor. Deus, porque a nossa cidade não vai sucumbir, Senhor Deus e Pai amado, com essas enfermidades, porque, Senhor Deus, não vai quebrar o comércio coisa nenhuma, porque não vai fechar, Senhor, coisa nenhuma, loja nenhuma, em nome de Jesus. Mas eu declaro que Pelotas vai prosperar, e vai ser um milagre de Deus em meio ao caos. Sua luz vai brilhar, porque há pessoas profetizando sobre a sua casa, há pessoas profetizando sobre a sua rua, sobre os seus negócios, profetizando, Senhor Deus e Pai, que mortos ressuscitarão, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus amado, começa a abrir tua boca essa noite e começa a decretar coisas. Eu vejo aqui necessidades, eu vejo pessoas que estão necessitando de casa, necessitando reformar. Eu vejo um sofá novo na sala, eu posso ver uma cama nova, eu vejo. Ah, Senhor, profetizamos, Pai. São coisas que são tão pequenas, Senhor, para quem tem muito, mas para quem tem fé, Senhor Deus e Pai amado, é uma substância, é o começo, Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Declaro isso, profetizo isso, Deus. Santo é o teu nome, santo, santo, santo. Levanta tuas mãos para os céus e adore a Deus nesse instante.